Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com o Claudomiro, nosso gerente geral aqui da Integra, e a gente vai falar de um assunto que está bastante tumultuado aí dentro das empresas, né? Para esse ano de 2026, o governo ele colocou aí para a gente algumas mudanças relacionadas à reforma tributária. Então ele vai falar um pouquinho para a gente aí, tirar algumas dúvidas, né? Sobre esse novo processo aí do governamental. Bom dia, Claudomiro. Seja Bom, bem-vindo ao nosso canal. obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente tratar desse assunto tão importante que é a reforma tributária. Um desafio para as empresas, né? Porque muda todo o conceito que a gente tem de planejamento tributário, de formas de apuração, ou quem são os responsáveis pela cobrança e o acompanhamento desses impostos. Então a reforma ela é desafiadora para as empresas e tem muita coisa aí em curso, né? A reforma ela já vem sendo gestada há mais de 20 anos e pelo protecionismo de lobby de alguns segmentos, ela foi sendo adiada, passou por muitos governos e em 2023 foi aprovada ó, a reforma da Constituição, né? E aí criou-se as bases para a reforma que começou efetivamente em 2026 com as alíquotas testes e em 2027 é onde começa a realmente valer. E a principal mudança nessa situação tá que hoje nós temos impostos na alçada municipal, na alçada estadual e na alçada federal, tá? E agora nós temos quatro impostos: o ISS, o ICMS, que vão ser substituídos pelo IBS, e temos o PIS e o COFINS que vão ser substituídos pela CBS. Então, o IBS ele é municipal e estadual, e a CBS substitui os impostos federais. Então, a gente passa a ter quatro impostos reduzidos para dois, e esses dois vão ter um comitê gestor que vai dizer quais são as regras, tá? E uma coisa que é muito importante a gente falar também, Joyce, é que a reforma tributária ela está focada no consumo das empresas, das pessoas, das famílias, do governo. Então é uma reforma pensada no consumo, tá? Então vai mudar um pouco a relação que a gente tem aí quando se fala de fato gerador, de enfim, tá? E é assunto para muitas horas de conversa, tá? Sim. O pessoal técnico da contabilidade, algumas empresas já estão se adaptando a essa nova realidade, é muito desafiador isso, Sim. mas ao mesmo tempo temos muitas coisas para fazer. O empresariado ele vem adiando, né, essa decisão aí, porque o dia a dia é corrido, às vezes a falta de know-how sobre a parte tributária, então vai empurrando isso, mas Mas 2020, logo 2027 tá às tá portas chegando, aí, tá né? chegando. Tá. Então a gente realmente precisa olhar para isso, tá? E aí, conta pra gente, Claudomiro, quais serão as empresas que precisam se preocupar aí com essa relação de mudança da reforma? Que a Perfeito. gente fala, né, que a gente tem aí pequenas empresas, médias empresas, Simples Nacional, como é que é? Quais empresas que devem se atentar aí a essas mudanças? É uma pergunta muito complexa, mas ao mesmo tempo, porque a reforma, para ela começa efetivamente, tá, em 2027, tá, que é quando sai de cena, tá, o PIS e o COFINS e substitui, né, pelo CBS. Só que isso tá previsto para os regimes de lucro presumido e lucro real. Então, as empresas que estão optantes pelo Simples Nacional, em teoria, elas estariam fora, tá, deste momento de 2027. Só que é uma coisa que agradeço imensamente pela pergunta, porque é uma oportunidade de vocês reverem esse conceito, porque a obrigatoriedade é para as empresas enquadradas no regime de lucro presumido e lucro real. Tá? O Simples, teoricamente, estaria fora. Só que, tá? Como é uma relação, os tributos vão ser no consumo, para as empresas que têm relação B2B, tá? Onde o meu cliente ele faz parte de uma cadeia e ele não é o meu consumidor final,
Tá? Então, se ele compra de uma empresa que está no Simples Nacional, ele não tem direito aos créditos do CBS. Tá? Então, isso passa torna as empresas do Simples menos competitiva. Então, talvez é um bom momento para as empresas reverem isso, tá? Porque mesmo elas estando desobrigadas, tá? Sim. Elas podem se tornar menos competitivas para as empresas de relação B2B e fazer com que, de repente, elas sejam forçadas a migrar para um regime de lucro real ou presumido. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da Integra, então, nessa relação toda dessa reforma, né, Claudomiro? A gente sabe que o Mais Prático, ele tem ali algumas funcionalidades fiscais, né, nesse sentido, de preenchimento de nota, enfim. E aí, conta pra gente como é que tá o sistema Mais Prático dentro dessas mudanças, né? Principalmente falando aí das notas fiscais de produto, como é que se encontra o sistema para isso? A gente fez nossa lição de casa, né, e preparou o sistema, tá? Porque criou-se uma ansiedade dos nossos clientes aí, quando o pessoal começou a fazer as alíquotas testes do IBS e do CBS, e aí muitas empresas nos procuraram, quanto que vai estar disponível, e como é que eu faço, tá? E a gente deixou disponível desde o começo do ano, meados de fevereiro, ali já estava funcional, porque foi quando começou a fazer as alíquotas testes, né? Tá? E o sistema está pronto, tá? Então nós temos muitos clientes que já estão usando, Legal. tá? E que são do regime do real ou do presumido, né? E então o layout já está pronto, você já tem ali os campos que você vai inserindo os códigos da situação tributária, que são uma parte um pouquinho mais técnica, né? Mas aí os contadores vão orientando os clientes. Nós temos vários clientes que já estão usando, tá? E temos o suporte de um ERP para esse momento desafiador, é super importante, e pode contar com a Integra, pode contar com o Mais Prático, porque nós estamos preparados, já estamos adaptados a essa nova realidade e operacional. Então, se precisarem, é só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente vai habilitar os parâmetros e aí já pode começar a usar. Legal. Muito obrigada, Claudomiro. Acho que isso foi uma prévia, né, do que vem aí pela frente. A gente ainda vai conversar um pouco mais ainda em outros momentos sobre esse assunto, né? Porque eu acho que é o que gera mais dúvidas hoje aí entre as empresas. Então, a gente encerra por hoje. Muito obrigada pela sua participação, Claudomiro. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Eu que agradeço. A gente vai ter oportunidade ainda de voltar a esse assunto muitas vezes e conte conosco. Obrigado, Joyce. Obrigada.